Então estamos aqui com a Bíblia aberta, a palavra do Senhor aberta. O livro é Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo 28, e nós estaremos lendo do 16 até o 20. Do 16 até o 20. Diz assim a palavra do Senhor. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Então, nós estamos aqui lendo essa passagem, ela é chamada de a passagem que fala sobre a grande comissão. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi edificada por ele, foi edificada sobre ele a rocha, e não foi formada de maneira aleatória. O Senhor Jesus Cristo ele já veio, fruto de um projeto que Deus já designara na glória, e ele vem com uma missão específica de providenciar o resgate, o meio, a salvação das pessoas, pagar o preço. A única pessoa que eu costumo dizer assim, que tem a autoridade de usar essa expressão, pagar o preço, é Cristo. E de fato ele pagou um alto preço, pagou um preço muito grande para resgatar a nossa vida. A Bíblia diz que nós, por causa dos nossos pecados, deveríamos morrer, deveríamos pagar, deveríamos sofrer a justiça de Deus. E aí Deus não iria de alguma maneira, de outra maneira, nos perdoar os pecados, as falhas, se não houvesse derramamento de sangue. Isso está registrado na Bíblia. É algo que vem sendo profeticamente revelado desde os primórdios, com a morte das ovelhas, dos cordeirinhos, nos sacrifícios. Ali tudo já apontava para a morte do Salvador, para aquele Cordeiro de Deus que haveria de tirar o pecado do mundo, que era Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo é feito a justiça de Deus. É a única justiça que agradaria a Deus, no sentido de que o pecado da humanidade não ficou impune. Não ficou impune. Deus perdoou o pecado da humanidade, no sentido de que para nós foi de graça ou pela graça, mas ele puniu a Cristo. A punição veio sobre ele, o castigo veio sobre ele. Então tudo isso fazia parte de um projeto de Deus. Jesus precisou passar por tudo isso, mesmo entendendo humanamente as dores que haveria de sofrer. Mas aí ele, durante três anos aproximadamente, que é um tempo onde ele constrói a sua igreja no sentido, digamos assim, doutrinário, no sentido da cartilha do que a sua igreja deveria aprender, absorver e depois ensinar. Então, nesses 3 anos, ele vai levantando homens e mulheres na região de Jerusalém e no entorno ali da Judéia, de Samaria, em torno daquelas cidades circunvizinhas de Jerusalém. Jesus vai levantando um grupo de pessoas, do qual ele denomina como igreja. Essas pessoas, depois de prontas, depois de preparadas, aptas, elas foram enviadas. Foram enviadas para onde, pastor? Foram enviadas para o mundo inteiro, para disseminar aquilo que Jesus Cristo ensinou. Ou seja, para propagar aquilo que Jesus Cristo ensinou. Então nós percebemos aqui nessa passagem que nós lemos, algumas lições no que concerne a missão da igreja. Então a missão da igreja ela é muito ampla, mas ela tem uma parte maior, ela tem uma parte que demanda um esforço maior, que demanda
digamos assim, uma responsabilidade maior. E está aqui em Mateus 28, bem explicado, bem dito aqui para todos nós. Jesus, ele aqui no texto que nós lemos, já está ressuscitado. Jesus já tem ali completado o ciclo de 40 dias após a sua ressurreição. Ele ressuscita dos mortos no terceiro dia e fica ali uma média de 40 dias se revelando para os seus. Por que ele precisou se revelar? Para dar autoridade àquelas pessoas de que aquilo que Jesus Cristo ensinou realmente iria acontecer, porque ele era realmente aquele quem ele tinha dito que era, ou seja, o Filho de Deus, o próprio Deus conosco, Emanuel conosco. O Emanuel, né, o Deus conosco. Então, ele tinha dito que retornaria, né, dos mortos, e ele precisava dar prova disso para os seus, para que eles pudessem, ao vê-lo, entender de que tudo que ele falou também era verdade. Né? Já imaginou-se, por exemplo, tudo que Jesus falou nesses 3 anos, Jesus fez muita coisa, muito milagre, ensinou muitas coisas, mas de repente uma palavra só dele não tivesse se cumprido. Por exemplo, ele não tivesse ressuscitado como ele prometeu que ressuscitaria. Então, os próprios apóstolos teriam muita dificuldade de viajar o mundo todo, de fazer um esforço de sair de Jerusalém e ir para outros lugares para pregar este evangelho num lugar, porque eles perderiam a autoridade. Então, Jesus Cristo veio realmente ressuscitar e se revelar a eles, para que eles tivessem a autoridade de dizer, ele disse, tudo o que ele disse vai se cumprir, porque tudo o que ele prometeu que iria fazer, ele fez. Inclusive, o mais difícil que era ressuscitar dos mortos, ele ressuscitou, apareceu, nós vimos, chegamos ao ponto de tocar nele e ouvir, comer com ele, estar com ele. Então nós temos a autoridade de dizer que tudo o que ele falou, tudo o que ele ensinou é verdade e vocês devem acreditar. Então foi mais ou menos nesta linha. E aí Jesus, ele como vai, de fato, retornar para a glória, né? Que ele vai agora para o lugar de onde ele veio. Eu já falei isso aqui, inclusive, na semana passada, de que Jesus Cristo já existia. Jesus Cristo ele não vem nascer ali, existir a partir de Maria. Não, Jesus já existia na glória. Jesus fundou, criou, inventou todas as coisas que existem. Ele, juntamente com Deus, lá na glória. Lá na glória, antes que existia planeta Terra, antes que existisse o Sol, antes que existisse a Lua, as estrelas, Jesus, ele estava com Deus na criação de todas essas coisas já. Então, essa questão dele ter vindo aqui, através e entrar no planeta Terra através de Maria, era exatamente para se tornar o Emanuel, o Deus conosco, o Emanuel, o Verbo encarnado, né? Ou seja, aquele que Deus, que era apenas o Verbo, ele precisava se tornar carne, então ele tinha que vir e nascer como um ser humano. Então, basicamente, Jesus Cristo está ali nessa grande comissão, convidando os seus apóstolos, os seus discípulos, a sua igreja e a liderança, aqueles da alta cúpula da sua igreja ali, para o quê? Para dizer para ela as últimas coisas. Então você imagine a importância de pregar o evangelho como é tão grande. Veja só, no último contato ali de Jesus com a sua igreja, no último contato dele, ele sabendo que retornaria para a glória, ele sabendo que não estaria mais visivelmente, humanamente no meio da sua igreja, ele se preocupa em dar as últimas instruções. Preste bastante atenção. Se você fosse dar as suas últimas instruções para alguém da sua empresa, para alguém que você tem uma missão para desenvolver, que você queria que desenvolvesse, você não ia dar a coisa mais importante ali, né, a dizer. Você não ia dizer a coisa mais importante, não é verdade? Você não ia aproveitar esse momento, ora, se agora é o momento de despedida, nós não vamos nos ver mais ali, não vamos ter mais um contato de conversar. Então, obviamente, nós iríamos escolher algo para dizer ali que fosse muito importante, muito relevante. Por isso que nós entendemos a missão da igreja, a missão sua de pregar o evangelho e de fazer discípulos em todas as nações, como uma das mais importantes da vida da igreja.
Por isso que é chamada de a grande comissão. Nós temos muitas comissões, como a de fazer trabalhos sociais, como a de estar fazendo várias funções e ações aqui na terra, mas a de pregar o evangelho, ensinar as pessoas a se tornarem discípulas de Jesus, esta é a nossa maior parcela, a parte maior que nos cabe. Jesus reúne, marca possivelmente ali num monte, eu não sei exatamente se era o das Oliveiras, mas Jesus marca este encontro com os seus discípulos, com a cúpula da igreja que ele tinha fundado, edificado. E aí no versículo 18, ele já começa a falar sobre a autoridade que ele tem. A autoridade que ele tem. Ele vai delegar ali uma missão para a igreja, mas ele está dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, ele tem autoridade, tanto nos céus como na terra, para delegar o que ele vai dizer naquele momento. Então não é apenas como, por exemplo, o pastor, muitas das vezes, uma pessoa comum aqui na terra, muitas das vezes, delega uma missão para outro. Ali fica uma missão com base na consideração, no respeito, né? Mas você não se sente obrigado a nada porque você sabe que muitas das vezes aquela autoridade é apenas temporária, né? Ou temporal. Mas Jesus está ali falando inicialmente, dizendo para os seus discípulos, apóstolos ali, de que ele tem a autoridade no céu e na terra, ou seja, ele mesmo indo agora para a glória, ele não vai perder a autoridade que ele tem na terra. E ele mesmo enquanto está na terra, ele continua tendo a autoridade legal no céu também. Então Jesus, em si mesmo, ele detém esta autoridade tanto divina como humana, tanto no que concerne as coisas do céu como na terra. Ou seja, se nós estamos aqui, devemos em tudo colocar Jesus, sabendo que nós indo para a glória, também teremos Jesus lá, para estar também em tudo, tendo ele na nossa vida. Ele tem autoridade tanto no céu quanto na terra. Ele diz no versículo 19, embasando a sua autoridade, ele diz: portanto, ide. Alguns historiadores querem crer que no original grego, esse aqui não está no imperativo do verbo ide, ou seja, não está ide, mas está indo, no gerúndio. Ou seja, não importa se no imperativo ou no gerúndio, não importa em que tempo o verbo está aqui, mas o que importa é que existe alguém que manda, existe alguém que tem autoridade para delegar e dizer vá, Vá. E vá para fazer o quê? Ele diz no versículo 19: fazei discípulos de todas as nações. Ora, queridos, fazei discípulos de todas as nações. Veja como é difícil a missão da igreja. Você que às vezes diz que é crente, que é cristão, e às vezes você diz assim: olha, nós temos que entender que cada um tem a sua religião. Cada um tem a sua religião. Você tem que entender isso inicialmente, não tenha dúvida. Todo mundo tem a sua religião. Eu pergunto a você, no dia que Jesus disse isso: ide por todas as nações, pregai o meu evangelho a todos, aliás, fazei discípulos de todas as nações. Quando Jesus Cristo disse isso, você compreende como eu compreendo? Ou seja, você entende que naquele tempo as pessoas em outros países, em outras nações, também já tinham as suas religiões? Sim ou não? O que é que você acha? Sabe qual é a resposta? A resposta é sim. Todas as pessoas ali no planeta Terra naquele tempo, no tempo de Jesus, em outros lugares, nós sabemos que eles já tinham as suas religiões. Aí você fica querendo, talvez não tenha parado para pensar nisso, mas pense nisso agora. Mas Jesus está mandando aquele povo ir para essas nações para tornar aquelas pessoas daquelas nações discípulas dele. Veja que situação delicada. Veja que situação delicada. O que é que passou na cabeça dos discípulos naquele momento? Ora, eu vou agora para a China, eu vou agora para a Espanha, eu vou agora para a Itália, eu vou agora para tantos países. E aí imagine os países da época, a África, enfim, os continentes, enfim. Viajar o mundo inteiro
Todas as nações, onde tiver gente, onde tiver pessoas, a ordem de Jesus aqui, este que tem autoridade tanto no céu como na terra, este que tem poder para delegar, do qual eu digo para você com toda firmeza, ninguém pode contrariar esta ordem, esta ordenança, ninguém pode contrariar. Ele está dizendo, vá lá e torne aquelas pessoas discípulas minhas. Torne aquelas pessoas discípulas minhas. Então, queridos, é muito complicado entendermos isso. Não é fácil, não é um trabalho fácil de fazer, né? Ali dentro de Jerusalém já teve as suas problemáticas, porque ali também já tinha um sistema religioso implantado, ou seja, o sistema judaico já estava ali em evidência, estava no auge, né? Estava muito forte. Por isso que Jesus sofreu muitas perseguições ali em Jerusalém, né? Ao ponto de chegar aí para a cruz. Por causa de quê? Por causa da sua mensagem, por causa do seu ensino. Aqui o texto, Jesus Cristo não deixa brecha para nós. Ele diz, e é muito, eu posso até usar uma expressão aqui, que muitos não gostam dessa expressão, mas aqui é que a missão da igreja ela é radical. Radical. Veja bem, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, no Japão, na China, lá no Egito, né? Lá nos grupos de religião islâmica, lá na China, no Japão, na Ásia ali, nos grupos das religiões budistas e etc. Veja só a complicação disso. E aí diz o seguinte, você torna essas pessoas discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja bem como é colocado aqui. Além de tentar passar o ensino de Jesus para as pessoas, isso tem que ser confirmado através de um batismo de água, onde as pessoas devem ser mergulhadas em água, para confirmar publicamente. Ou seja, não é uma coisa apenas ideológica, não é uma coisa apenas intelectual, onde as pessoas vão crer e ficar ali invisível. Não, eu estou aqui, mas dentro de mim eu sou cristã. Não, dentro de mim eu sou um discípulo de Jesus. Não. Ela tem que se revelar ao mundo. Ela tem que publicar isso ao mundo através de quê? Do batismo. Ou seja, ela tem que, dentro dela, receber o ensino de Jesus. Ela tem que, a sua mente ser, digamos assim, descartada o ensino religioso que outrora ela tinha. E a sua mente tem que se renovar, tem que ali nascer a mentalidade de um cristão, absorvendo os ensinos de Jesus, e isso não pode ficar apenas no campo da psique, tem que isso ir para um veículo público. Era como se você fosse para a internet, batizar ali, era como se você fosse para o Facebook ali, dizer, eu sou cristão, porque o batismo era feito publicamente, ou nos rios, ou em lugares onde tinha acesso a um tanque. Normalmente os tanques eram coletivos, né? Tipo aqueles locais onde tem uma fonte de água. Então eram coletivos, ambientes que você, quando batizava, todo mundo estava vendo, todo mundo ia saber que você estava se tornando ali um discípulo de Jesus. Agora imagina a complicação disso dentro de um contexto de uma nação, aonde, por exemplo, como existe em algumas nações, né, aquela religião oficial. Aqui no Brasil é muito bom, porque nós já perdemos essa condição de religião oficial, nós não temos mais. Já tivemos isso, né? Até, acredito eu, até o ano de 1822, se não me falha a memória, o Brasil tinha uma religião oficial, não existe mais. Graças a Deus. Hoje em dia, qualquer brasileiro, em terras brasileiras, ele pode confessar a sua fé religiosa em qualquer coisa. Você pode dizer que uma vaca é o seu Deus, ninguém pode lhe prender por conta disso. Agora imagine em algumas nações, onde só o fato daquela pessoa dizer, eu sou discípulo agora de Jesus, ela poderia ser presa, poderia ser condenada à morte, poderia sofrer penalidades. Eu não falo nem da questão da crítica, da repulsa,
muitos casos de pessoas serem expulsas dos seus lares, enfim. Mas imagine pessoas serem levadas à morte por se tornar discípulas de Cristo. Mas, não obstante essa grande dificuldade, está a missão. Jesus mandou. E agora? O que fazer? Ah, não, nós não podemos. Não, Jesus mandou. Mas a gente sabe que isso vai criar dificuldade para as pessoas. Então a gente não vai nem falar. Deixa cada um na sua religião. Deixa cada um fazendo o que quer fazer. Será que é assim que nós devemos agir? Será que é assim? Bem, Jesus Cristo ele está dizendo, batize elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós vemos a Trindade aqui representada, confirmando, ou seja, aquela pessoa está sendo batizada e a partir dali ela está sendo batizada em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela está sendo batizada confessando de que crê em Deus e que recebeu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e que vai ser orientada pelo Espírito Santo ao longo da sua vida. Jesus Cristo diz no versículo 20, algo que nós precisamos também referendar nesta manhã. No versículo 20, Jesus diz que nós devemos, através do seu mandamento, através da sua ordem que ele está nos dando aqui, ensinar as pessoas a guardar os seus ensinos. Olha, ele diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, nós não devemos apenas falar para as pessoas sobre Jesus. Nós devemos falar para as pessoas sobre Jesus. Nós devemos insistentemente tentar convencê-las a se tornarem cristãs. Depois nós precisamos confirmar isso através do batismo, para que todos na cidade, todos na família daquela pessoa, reconheçam que ele é um cristão e que ele é um discípulo de Jesus. E como discípulo, que discípulo é aquele que segue um mestre, é o aprendiz de determinado mestre, Então, o mestre, no caso, é Jesus. E sendo Jesus, Jesus ele tem ordens, Jesus ele tem ensinos, Jesus ele tem palavras que foram ditas por ele, que não necessitam apenas, que não são obrigadas apenas você ouvir, mas guardar. Esse guardar aqui ele é muito profundo, porque tem muitas pessoas que ouviram Jesus falar, mas não guardaram. Muitas pessoas tiveram o privilégio de ouvir o som da voz de Jesus. Outros tiveram o privilégio, como nós vemos ali nas bem-aventuranças. Foi um tempo maior que Jesus esteve ensinando, se perdurou o dia inteiro. Veio ali pela boquinha da noite, quase, ele ia falar com as pessoas. Quantos se maravilharam ali com as suas palavras, com os seus ensinos, mas ao término daquela palestra de Jesus, eles simplesmente não guardaram aquilo que Jesus falou, foram para as suas casas e as suas vidas não sofreram transformação alguma. Este guardar aqui ele é profundo, porque ele está dizendo que, primeiro, a missão da igreja, a missão principal da igreja, a missão mais relevante da igreja é pregar Jesus. Ele disse assim, torne as pessoas discípulas, pregue no mundo inteiro, independente da nação, e aí eu posso parafrasear, independentemente da religião que ele tenha, torne esta pessoa discípula minha. E faça com que elas guardem o que eu mandei, o que eu ensinei. Então, irmãos, nas igrejas cristãs, devemos pregar Cristo. Nas igrejas cristãs, os mandamentos, as ordens, as doutrinas devem ser pautadas naquilo que Jesus Cristo ensinou. Nós temos muita dificuldade hoje, louvamos a Deus por essa liberdade religiosa, mas por conta disso também, dessa liberdade religiosa, qualquer pessoa pode alugar um salão, transformar aquilo numa igreja, entre aspas, e só saberemos se aquilo vai desenvolver
de maneira que agrade a Deus, se nós observarmos isto que a Bíblia está ensinando. Nós não somos contra a criação, a fundação de igreja. Ainda hoje, se alguém sentir o desejo de Deus, o chamado, e quiser abrir uma igreja aqui em São Amédio, tem todo o meu apoio. Contanto que este ajuntamento de pessoas que se denomina igreja, ele ensine Cristo como Salvador. Ele esteja debaixo da autoridade daquele que, como aqui já foi dito, pessoas que estão debaixo da autoridade legal de Jesus Cristo e de Deus, pessoas que foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só é igreja se tiver pessoas reunidas que sejam salvas em Cristo, que sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que ensine nos seus púlpitos, ensine nas suas mensagens, ensine nas suas doutrinas aquilo que Jesus Cristo ensinou. Nós não podemos pegar doutrinas lá do Velho Testamento, as quais não foram renovadas ou referendadas por Cristo no Novo Testamento, e implantar na igreja como sendo uma doutrina. Então nós vemos hoje milhares de pregadores pela internet. Milhares. Pregando o quê? Pregando praticamente um ensino judaico. Igrejas que estão fundamentadas ainda no judaísmo. Nós somos de origem judaica, mas nós somos fundamentados na rocha. Nós somos fundamentados em Cristo. Eu quero dizer para você aqui, eu não peço nem para que alguém compreenda o que eu estou dizendo. Olha, se não existisse o Velho Testamento, a igreja já seguiria o rumo dela certo, sem errar o céu, apenas com o Novo Testamento. Por isso que eu quero até abrir um parêntese para louvar a atitude do grupo chamado de Gideões Internacionais, os quais eles têm um trabalho de produzir e distribuir no Novo Testamento. Eu já vi pessoas até dizendo assim, mas isso não é a Bíblia, isso é apenas o Novo Testamento. Mas eu quero dizer para você, não é a Bíblia, realmente. A Bíblia, ela tem 66 livros, o Novo Testamento, não. Porém, tem um detalhe, o Novo Testamento, ele é a parte mais importante da Bíblia para a igreja cristã. Para os judeus, a parte mais importante da Bíblia é o Velho Testamento. Agora eu pergunto a você, você é judeu ou você é cristão? Cristão, ele pode até ser judeu e ser cristão. Mas normalmente, o que nós vemos pela origem da igreja primitiva, é de que os próprios judeus foram eles que não aceitaram Cristo. E a igreja cristã, ela vai se fortalecer com os gentios, com os não-judeus. Estes vão compor o maior número da igreja primitiva. É óbvio, é natural e é bíblico que alguns judeus se converteram. Alguns se converteram ao cristianismo naquele período. Muitos judeus se converteram. Mas, numericamente, a parte maior da igreja é de gentios, de pessoas não judias, de pessoas fora do ajuntamento dos judeus. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós não precisamos. É bom o Velho Testamento? É. Porque nós precisamos aprender ali as lições do relacionamento do povo judeu com Deus. E ali, sendo Jesus Deus também, nós entendemos várias facetas, digamos assim, dos elementos, das características de Jesus ali no relacionamento do seu povo antes de Cristo. O próprio Cristo era judeu. O próprio Cristo, ele cumpriu todos os ritos judaicos para ter autoridade de dizer, eu cumpri, vocês não estão mais, digamos assim, obrigados a cumprir a lei judaica. Eu já cumpri. Então agora vocês estão justificados em mim. Porque, obviamente, nós não conseguiríamos cumprir 100% toda a lei. Cristo vem, cumpre sozinho, e aí nós estamos justificados nele. Resumindo aqui, Jesus Cristo está dizendo para nós que nós temos uma missão não apenas importante, relevante, mas muito difícil de fazer. Porque você chegar para uma pessoa que não tem religião nenhuma
e você tentar converter aquela pessoa para uma religião nova que você está trazendo, né? Porque o evangelho é algo novo. Por isso que o próprio evangelho significa boas novas, novidade. Então o fato de Jesus Cristo dizer e de pregar o evangelho a toda criatura era avisar para as pessoas a novidade, as boas novas. Que boas novas? De que Deus agora tinha instituído uma maneira nova para as pessoas se conectarem com Ele. E esta maneira nova iria acabar ou destituir aqueles modelos que as nações tinham tradicionalmente construído. Então, toda religião, a partir de Cristo, naquele momento, a partir desta grande comissão, ela precisa se moldar ao Evangelho de Cristo. A não ser que você seja de uma religião que você não crê em Deus. Mas se você crê em Deus, você precisa absorver os ensinos de Jesus. Como ele mesmo coloca lá em João 14, você pode ler, que você vai ver ele dizendo assim: credes em Deus, mas credes também em mim. Então, as pessoas que creem em Deus, elas não podem dizer apenas eu creio em Deus e fim de papo. Não, eu creio em Deus e fim de papo. Porque você dizendo assim, você exclui o método, a ponte que produz a salvação da humanidade, que é Cristo. Então você tem que crer em Deus, sim, mas você tem que crer em Jesus, porque é Ele o mediador que vai levar as suas orações a Deus, as suas causas a Deus e finalmente você mesmo a Deus. Né? Nesse período, enquanto estamos como igreja militante, nós estamos aqui e precisamos estar aqui, mas estando aqui fazendo o quê? Falando a respeito de Jesus, ensinando Jesus para as pessoas, tornando os ensinos de Jesus, as ordens de Jesus, as doutrinas de Jesus conhecidas e aceitas. Não é apenas divulgar um evangelho para que as pessoas continuem nas suas religiões, não. É divulgar o evangelho de Jesus para que as pessoas possam absorver ao ponto de dizer assim: vou deixar essa religião velha e vou seguir nesta religião nova. Porque esta é a verdadeira religião. O verdadeiro religar acontece em Cristo. Porque ele é a única ponte, ou seja, a palavra religião, ela significa religar o homem a Deus, ou seja, conectar o homem a Deus. E isto só acontece fielmente, só acontece com toda a autoridade nos céus e na terra, quando as pessoas absorvem e aceitam o evangelho de Jesus. Isso para algumas religiões é o fim da picada. Isso para algumas religiões é um absurdo. Isto para algumas pessoas é algo extremamente difícil de aceitar e de engolir. Por isso que esse ato é chamado de porta estreita. Porta estreita é aquela que ninguém quer. A porta estreita é aquela que todos rejeitam, porque é aquela que cria mais dificuldade para as pessoas passarem. A porta larga, você passa sozinho, você passa de 2, você passa de 3, de 4. A porta larga você passa de carroça, você passa a pé, passa de jumento. É uma facilidade tremenda na porta larga. Mas a porta estreita é difícil de passar. E Jesus Cristo disse: são poucos os que passam por ela. Porém, diz Jesus, quem passar por ela sabe que esta porta conduz para a vida eterna. Lá em João, no capítulo 10, o versículo 9, Jesus vai dizer assim: eu sou a porta. Quem passar por mim, salvar-se-á. É interessante que o evangelho não deixa ninguém com dúvida. Porque mesmo que nós soubéssemos que tem uma porta estreita, alguém poderia entender, como nós já vimos ao longo da história da igreja, alguns entenderes, que a porta estreita era, por exemplo, uma pessoa que se martiriza. Uma pessoa que, sai, como nessas procissões que tem por aí afora, tem pessoas que vão caminhando, mas tem pessoas que dizem assim: não, eu vou a pé. Tem pessoas que vão a pé, furando os pés, mas tem pessoas que dizem assim: mas eu não quero, eu quero sofrer mais. Aí vai jogando milho na frente para sair a pé, pisando nos caroços de milho para sofrer mais. Então, muitas pessoas aludem que a porta estreita tem a ver com sofrimento. Tem a ver com o fato de você, viver no aperto, viver uma vida cristã martirizada. Isso vai conduzir você para a salvação. Não.
toda martirização, todo sofrimento, todo castigo, toda dor já veio sobre Cristo. Lá Isaías profetizando, eu já dizia assim, que sobre ele levou sobre si as nossas pisaduras, os nossos chicotes, as nossas dores, as nossas lutas, até, digamos assim, o nosso pecado, tudo ele já levou nele. E por causa de todas as suas pisaduras, por causa de todo o sofrimento que ele já levou em si mesmo, nós fomos sarados. Louvado seja o nome de Jesus. Então, queridos, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra por causa disso. Ele já fez tudo isso. Cabe apenas a nós, como pessoas que queremos a salvação da nossa alma, e aqui eu quero abrir um parênteses, se você não tem apreço nenhum pela salvação da tua alma, não se preocupe com o evangelho, pegue qualquer religião que você quiser. Porque religião nenhuma, ela vai produzir a salvação de ninguém. Então, se você não tem apreço, nem desejo de se salvar, né, de ter uma eternidade com Deus, não se preocupe com o que eu estou dizendo. Fique na sua religião, ou até invente outra nova, e coloque aí um copo d'água como teu Deus, e pode fazer o que você quiser fazer, que no final das contas não vai dar em nada mesmo, não é verdade? Agora, se você tem desejo de se salvar, se você quer como Deus quer, né? Que Deus diz, a palavra de Deus diz que ele não tem prazer algum na morte do ímpio, na morte de ninguém, ora, do ímpio, né? Que deveria realmente aquele que morrer, né? Do mal, do perverso, do desobediente. Esse é que deveria morrer e a gente deveria sentir prazer nele. Não, Deus não sente prazer na morte nem daqueles que merecem a morte. Deus não sente prazer. Mas eles querem que cada homem, em todo lugar, seja salvo. Deus quer tanto que mandou Jesus para pagar este alto preço, para sofrer tudo isso que ele sofreu, e aí, cumprindo cabalmente esse ministério de Cristo, ele envia a igreja para anunciar isso ao mundo, para anunciar isso para as outras pessoas, porque ele quer tanto que você se salve, que ele quer que nós cheguemos com este evangelho às nações que já têm as suas culturas religiosas, seus ensinos, mas que essas pessoas que já, de alguma maneira, cultuam a Deus, que elas possam agora absorver o Filho de Deus, possam receber Deus, o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, e possa agora absorver não apenas essa ideia, mas os ensinos dele, as doutrinas dele, as ordens deles. E essas pessoas devem praticar, devem publicar que são discípulos, devem ser batizadas, confirmar isso para todo mundo, anunciar em todo lugar isto, e sofrer, obviamente, em si mesmas as consequências de ser um discípulo. Serão muitos insultados, perseguidos, injuriados. Ora, mas se o próprio Filho de Deus não foi poupado, você quer ser poupado? Então eu não vou ser cristão para não passar por tudo isso. Esta é a solução? Não. O caminho é estreito. A jornada é difícil. Jesus disse, quer ser meu discípulo? Então, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então a cruz demanda sofrimento também, responsabilidade, esforço. A cruz não tem nenhuma expressão de conforto. Não é uma cadeira de balanço, é uma cruz. Não é para você se sentar nela, é para colocar nos ombros. Então, é muita responsabilidade abrir a boca por aí afora e dizer, eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Jesus. Quer ser um? Quer continuar seguindo? Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Que Deus te fortaleça, que Deus te ajude a continuar como cristão, como servo dele, e faça aquilo que Jesus mandou fazer. Fale sobre Jesus, ensine o que Jesus ensinou, torne as pessoas que estão em volta de você discípulos de Jesus. Não se importe com a religião que elas têm. Todas essas religiões, elas são anátema diante daquilo que Jesus Cristo ensinou. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Chegamos aos momentos finais da nossa programação de hoje. Agradeço a você que ficou conosco, ficou comigo até agora. Convido você a estar conosco outra vez quarta-feira que vem e convido você a nos visitar. Estamos em festa, estamos em oração de hoje
todas as noites, 7h30, estamos em oração. Estamos fazendo como Jesus disse, tornando a casa dele casa de oração. Nós temos esse trabalho todos os meses e estamos convidando você para estar dobrando os joelhos diante de Jesus conosco agora, todas as noites. E domingo estamos reunidos mais uma vez. Toda semana nos reunimos às quintas-feiras e aos domingos, 7h30 da noite, aqui na Igreja Batista do Jardim Planalto. Você é o nosso convidado todo especial. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um bom final de semana para todos. Obrigado você que nos viu pela internet, você que nos escutou pela 104.9. Até quarta-feira que vem, povo de Deus. Um cheiro, um abraço.